Bom, pessoal, vamos conversar um pouco agora sobre o traumatismo crânioencefálico. Vamos lá. Quando nós falamos em TCE, o que é importante no ATLS? Bom, é importante isso aqui, ó. Você tem que estar com o ABCD em perfeito funcionamento, ou seja, oferecendo oxigênio, a troca gasosa está ocorrendo com eficiência e a circulação, ou seja, a perfusão está eficiente. E o porquê disso? Um paciente, quando ele sofre um traumatismo crânioencefálico e começa a acumular sangue em alguns espaços, no hematoma subdural ou epidural, já fora da dura mater, na medida que esse sangue vai acumulando ali, vai chegar um momento que a pressão vai estar muito grande. E se essa pessoa não tiver com uma pressão pelo menos de 100 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? A pressão no crânio vai ser maior do que a pressão que o coração está bombando, e aí esse cérebro vai parar de receber oxigênio, e aquelas partes do cérebro que estão boas vão sofrer uma isquemia. Ou seja, essa linha é o que envolve todo o TCE em cima de prova e em cima daquilo que é importante. Vocês vão perceber, na hora que a gente for falar do tratamento do TCE grave, uma escala de Glasgow bem deprimida, aonde esse paciente, a nossa conduta, ela vai ser direcionada também pela pressão arterial. Por quê? Se detevamos, por exemplo, o paciente sofreu um TCE, qual que é o exame que tem que fazer? Tomografia. Tomografia aí para poder olhar onde está sangrando. Só que se essa pessoa tiver com uma pressão baixa, hipoperfusão, você tem que resolver aquilo primeiro. Pô, mas tem um TCE lá. Tá, mas se de repente esse TCE já está próximo de se tornar uma pressão maior do que a pressão corporal, enquanto ele está fazendo esse TCE, ele tem morte de tecido que você poderia prevenir se você regulasse a pressão. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, pô, mas está sangrando, não posso manter uma pressão alta, deixa eu colocar a pressão bem baixinha. Não, a pressão tem que estar pelo menos de 100 milímetros de mercúrio. De forma que, se é um paciente com traumatismo crânioencefálico, e como a gente faz a avaliação inicial do paciente com TCE? Escala de Glasgow e reação pupilar. De forma que nós temos que cuidar da pressão. O problema é que isso tem que ser tudo muito rápido. Porque na medida que essa pressão vai aumentando, isso aqui é um mecanismo fisiopatológico, né? Aqui está o normal, o cérebro, líquido cefalorraquídeo, sistema, o sangue venoso e sangue arterial. Na medida que ocorre um aumento de uma massa, algo estranho que está crescendo ali pelo TCE, o cérebro ele tem um mecanismo de compensação. Como ele é uma calota que não distende, ele tem que ir colocando líquido para fora, aquilo que ele pode, porque o cérebro lá vai inchando porque está crescendo uma massa ali. Então o que ele joga para fora? Isso aí foi questão de uma prova de residência que o Medcel colocou lá nas discussões de caso. Era um paciente que estava com um traumatismo crânioencefálico grave, e quais eram os dois mecanismos de compensação? O que o cérebro vai colocando para fora? Volume venoso, porque o arterial está super difícil, afinal lá vai juntando o sangue lá vai acumulando ali, e isso aqui, ó, o líquido cefalorraquídeo. Ele vai diminuindo a quantidade de líquido cefalorraquídeo dentro do cérebro, porque afinal está crescendo uma massa ali, pelo trauma.
Lá vai criando uma massa de sangue ali pelo TCE. O problema é que chega um momento que isso aqui não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Nós temos dois grandes problemas. O primeiro problema é que se esse edema for crescendo e dependendo da região, ele pode comprimir, por exemplo, nós temos o forame magno, e nesse forame magno, na medida que vai aumentando a pressão, você pode herniar a amígdala e comprimir o terceiro par e você vai morrer. A pessoa vai morrer. Então, assim, você tem que agilizar porque a pressão não pode estar muito baixa, senão vai gerar lesão em tecidos que estão funcionalmente ok. Você também não pode demorar muito pelo aumento da pique, porque você pode começar a promover algumas herniações aí. Então tá aqui, ó, né, um exemplo, tá aqui o forame. E você tem a amígdala, ela pode herniar e essa hérnia comprimir o terceiro par e essa pessoa vir falecer. Existem outros tipos de herniação também, mas essa aí tem uma importância clínica muito grande. Bom, então agora vamos classificar o TCE. Nós temos segundo a gravidade e segundo a morfologia. Tudo importante. Sobre a gravidade, leve, a escala de Glasgow de 13 a 15, moderada 9 a 12 e grave 3 a 8. O Glasgow nunca foi tão importante, nunca antes na história desse país. O Glasgow foi tão importante como as novas atualizações do ATLS, onde você tem um norte para definir a sua conduta segundo a escala de Glasgow. É lógico que existem situações que vai falar a favor mesmo a pessoa estando com um Glasgow bom. Mas tem sinais que falam de um mau prognóstico se essa pessoa está com um Glasgow bom. Porém, tem o sinal de Guaxinim, o sinal de Bateley, ou da batalha, né, que é aquela equimose na região do mastoide. Ou essa pessoa está saindo líquido pelo ouvido, líquido céfalo-raquídeo. Então, algumas coisas falam mais de 65 anos. Algumas situações, mesmo ele estando com um critério de gravidade leve, esse paciente vai ficar mais tempo na UTI, no hospital, em observação. E não é necessário a tomografia somente quando tem alguns critérios que falam a favor. Olha, ele está muito bem, mas ele está com um sinal de Guaxinim. Ou ele está muito bem, mas está mudando um pouco o comportamento, está falando algumas coisas, mas está bem, tá conversando, está respondendo. Algumas situações que falam a favor da tomografia. Já no score 9, né, na gravidade moderada, né, no score 9 a 12 de Glasgow, esse paciente já tem que fazer tomografia independente. E o cara grave, né, com um score abaixo de 8, primeiro ele tem que ser entubado. E segundo, você tem que fazer um controle preciso dessa perfusão e decidir se esse paciente com Glasgow abaixo de 8, com uma pressão baixa, uma hipovolemia, a primeira coisa que você vai fazer é um FAST. Ou um lavado peritoneal. O FAST, claro, mais utilizado. Para depois você fazer a tomografia. Porque senão, de repente, você vai avaliar essa tomografia e gerou uma isquemia ainda mais grave. Bom, segundo a morfologia, essas fraturas podem ser na calota ou basilar. Quando eu falo em calota, elas podem ser lineares, pode ser com afundamento, pode ser exposta, pode ser fechada. As basilares pode ter perda de líquido céfalo-raquídeo, pode ter paralisias de nervo aí. E as intracranianas são as focais e as difusas. As focais é a epidural, a subdural e a intracerebral. E as difusas, que a gente pensa que é mais grave, às vezes não. Às vezes uma difusa, uma lesão intracranial difusa, uma pessoa, né, sofreu uma queda, uma desaceleração, alguma coisa que só gerou um desmaio momentâneo ali, não tem sinal nenhum de complicação, resolveu até fazer uma tomografia, que é normal solicitar essa tomografia, não tem nada, pode ser somente uma concussão, né, ou contusões múltiplas, ou uma situação mais grave que é as lesões axoniais que a gente vai falar aí. Então, tem que conhecer e decorar a escala de coma de Glasgow.
se é importante avaliar. Bom, sobre a avaliação da pupila, algumas coisas aqui me falam a favor, né? Se eu tenho uma pupila dilatada e a outra contraída, né, a simetria, o que me fala a favor de um acidente vascular? Ou um TCE, se é um cara que vem com uma história de TCE, de trauma, e tá com essa variação de pupila, ou uma pupila, a gente faz a iluminação, as duas pupilas não estão reativas, ou só uma pupila está reativa, isso aí me fala de lesões de TCE, né? Lesões, traumatismos crânioencefálicos. Né? Inclusive já tem alguns neurologistas que gostam de usar a escala de Glasgow da pupila. Né? A partir você pegou a escala de Glasgow, se ele não tem resposta pupilar nas duas pupilas, eu tiro mais 2 pontos na escala de Glasgow. Se uma das pupilas dele não está respondendo, não está reativa, você tira 1 ponto da escala de Glasgow. Mas isso, né, só para vocês conhecerem aí. Beleza, nós temos algumas outras situações, uma miose, né, ambas estão contraídas, temos que pensar em uso de drogas, e quando elas estão todas as duas dilatadas, uma midríase, eu posso pensar em algumas situações, como por exemplo, né, um TCE, elas não estão reativas, e algumas outras causas de isquemia aí. Aqui, eu peguei esse material do MedCell, né, esse slide, né, o material que a gente está usando é da TLS, mas aqui a gente só chama a atenção então dessa midríase unilateral. Isso me fala muito a favor de uma compressão do terceiro par por essa herniação que a gente falou, e é uma situação muito grave, ok, pessoal? Bom, as fraturas de crânio, elas, quando vai avaliar, é interessante solicitar uma tomografia com janela para osso, né? A tomografia é coronal, e a sonda orogástrica que deve ser passada. Não pode passar sonda nasogástrica nesses pacientes com fraturas aí. Só para lembrar, né? Então, a tomografia coronal é a de frente, é a varredura de anterior para posterior. Né? A axial é o contrário, de crânio caudal ou de caldo, né, cranial. E a sagital, lateral aí. A fratura de base de crânio, alguns sinais falam a favor aí, né? Os olhos de Guaxinim, sinal da batalha, fístulas licocóreas através do nariz, rinorreia ou otorreia do ouvido, disfunção do 7º e do 8º par, paralisia facial, perda da audição, algumas clínicas aí falam a favor da fratura de base de crânio. Aí tá as duas imagens, né? Tanto o Guaxinim e o Bateman de batalha. E as fraturas de base mais a lesão nos canais carotídeos é que de repente essa fratura da base comprometeu as carótidas. E nesse caso aí a situação ainda é mais grave, pode promover dissecções e nesse caso considerar a realização de uma arteriografia cerebral, né, uma angiotaque por cateterismo. Ok, pessoal? Bom, as lesões intracranianas, nós temos as epidurais. As epidurais são menos frequentes. O problema aqui, a maioria das vezes, é pela ruptura da artéria meníngea média. E, nesse caso aqui, existe um achado característico no paciente com hematomas epidurais. É aquele paciente que chega bem, estou super tranquilo, não tive nada não, calota tudo ok, expansão beleza. Por quê? Porque é epidural, é fora dura mater. Então está acumulando líquido, sangue, perdão, entre a calota e aí o tecido, né, encefálico. Chega um momento que isso vai ter clínica. E a conduta aí é de imediato. Aqueles filmes lá da anatomias e tal, aquele procedimento que a pessoa melhora muito rápido é os hematomas epidurais aí. Os hematomas subdurais são mais comuns. É aquele que está acometendo abaixo da meninge, né, dentro do tecido. Tem um achado característico, né, aqui é o bicôncavo e o subdural é em formato de meia-lua. Eles ocorrem frequentemente por vasos superficiais pequenos ou vasos da ponte, né, do córtex cerebral. São mais venosos, sistema venoso que acomete esses hematomas subdurais.
Bom, o comprometimento cerebral subjacente ao hematoma subdural costuma ser muito grave, bem mais grave do que os hematomas epidurais e demanda aí uma conduta também de urgência. Os hematomas subdurais crônicos é aquela situação, por que eu decidi falar um pouquinho dele? Ele sai da parte de algo muito agudo. Porque se a gente olhar a tomografia, aonde está acumulando sangue, fica branco. Não tão branco como a calota, mas fica branco. Por quê? Porque o ferro presente no sangue, ele absorve a radiação. Então ele para a radiação, né? Fica a imagem radiopaca lá. Então a claridade, quando tem sangue, fica muito branco. Aquela pessoa que sofreu uma queda, estava dormindo, a vovozinha que caiu, bateu a cabeça, não foi muito grave, foi sangrando ali devagarzinho e tal. Esse sangue já não tem mais o ferro foi quebrado, o grupo hemo e tal. Então o hematoma, nesse caso, fica um hematoma escuro. Então se um dia você olhar uma tomografia e vir uma mancha que é, né, uma característica mais cinza escuro, isso pode ser um TCE, aonde houve um hematoma subdural crônico. As contusões e os hematomas intracerebrais, eles podem ser graves, eles podem ser leves. A maioria dessas contusões nos lóbulos frontal, temporal, né, apesar que pode ocorrer em qualquer região. As contusões podem, em um período de horas ou dias, evoluir para uma forma aí mais grave, né, e possa exigir uma cirurgia de imediato. Então, pessoas, por esta razão, doentes com contusões, né, a pessoa desmaiou, sofreu um trauma, caiu de bicicleta, caiu de moto, papapá, e ficou inconsciente um pouco, chegou no pronto-socorro, por mais que ele esteja bem, ele deve ficar pelo menos aí, né, umas 24 horas ou mais. E se houve padrões na mudança dessa contusão, é lógico, nós vamos fazer uma tomografia. Antes disso não precisa. Apesar que faz, né? As lesões difusas, elas são mais frequentes. E essas lesões aí, a principal é a lesão por cisalhamento, é a lesão axonal difusa. E aqui é uma situação muito grave, a pessoa está em risco e quando faz a escala de Glasgow está super grave. Só que a tomografia está normal. Por quê? Foi um cisalhamento lá embaixo. Então gerou alguma coisa que gerou uma lesão em cisalhamento. O cisalhamento é como se fosse uma foice. Ou seja, é aquele paciente com Glasgow grave e tomografia normal. Isso pode ser uma lesão axonal difusa. Então, todos eles, a conduta vai ser em cima daquilo ali, em cima da escala de Glasgow. Se é um Glasgow leve, de 13 a 15, a chance de evoluir para uma craniotomia é só de 3%. É aquele paciente que está desorientado, sofreu amnésia, pode ter sofrido uma perda transitória da consciência, um desmaio, né? Normalmente ele está consciente e falando. Nesse caso, a tomografia é o método preferível, se necessário. E quais seriam as situações que me fala em fazer uma tomografia em um crânio encefálico leve? Bom, aquele paciente que está classificado dentro de alto risco para intervenção cirúrgica, ele está leve, não tem clínica, só que o score dele está menor de 15 e 2 horas já se passaram e ainda o Glasgow dele está menor de 15. Suspeita de fratura exposta ou afundamento, ele está bem, super bem, mas está com afundado o crânio. Sinal de fratura de base, né, óleos de guaxinim, sendo líquido, otorreia, rinorreia, esse sinal de batalha, né? Vômitos, 2 ou mais episódios depois que teve esse trauma, e superiores a 65 anos, esses pacientes são considerados alto risco e eles devem realizar tomografia mesmo estando no Glasgow leve. E aqueles pacientes com risco moderado, aquela pessoa que perdeu a consciência por mais de 5 minutos, ele já é considerado moderado, e nesse caso também, né? A anamnésia por fatores anteriores, por mais de 30 minutos, então alguns fatores aí. E a conduta leve, então, é o quê? Como que seria? Vai avaliar a história desse paciente, em geral,
excluir lesões sistêmicas, o exame neurológico, radiografia da coluna cervical deve ser feito, níveis de sangue, né, no álcool ou tóxicos para ver se isso tem alguma causa, alguma relação, e a realização do TAC é indicado somente em riscos graves e moderados aí, senão não precisa fazer. Aquele paciente que vai observar no hospital, né, algumas indicações aí a gente já falou, e aquele paciente que vai ficar em observação e depois vai receber alta. Bom, dentro do TCE moderado, risco de craniotomia de 9%, esses pacientes ainda eles podem ser capazes de obedecer ordens simples, mas podem estar confusos, sonolentos, podem apresentar algum déficit focal, como hemiparesia, ou podem já estar em coma, entrando em coma aí. Esse paciente aqui é uma situação, como eu até coloquei aqui, é uma armadilha. Pacientes com o TCE moderado podem apresentar piora com hipoventilação, ou uma perda da habilidade em proteger a via aérea. Então, nesse caso, é sempre atento, o paciente com Glasgow 9 a 12, é ficar aquele negócio, intuba ou não intuba? Intubação urgente, deixa tudo preparado aí. E nesse caso, a tomografia é de escolha, é recomendada a tomografia em 12 e 24 horas, né, para fazer a observação aí. No caso, o paciente de moderado, né, fazer essa avaliação e se o paciente melhora, alta quando adequado, e se o paciente piora, claro, vamos repetir essa tomografia quantas vezes for necessário até encontrar algo que está promovendo esse problema aí. O Glasgow abaixo de 8, a possibilidade de uma craniotomia é de 9%. Você pode observar que até o grave craniotomia é só de 9%. Não abre crânio aí com tanta facilidade, apesar que, se for pensar aí, né, a cada 10, 1. Né, tem lugares que eu até vi outra referência falando até 13%, 16%. Bom, então nesse caso, aqui o bicho pega, tem que fazer todo o ABCDE com mais atenção aí, tem que considerar a intubação, manitol, essa ventilação tem que ser uma hiperventilação moderada, né? Manter um CO2 aí de 32 a 35, solução salina hipertônica, reavaliar aí todos os detalhes. E aqui tem as recomendações que eu achei importantíssimo para fechar nossa aula. Todos os doentes comatosos, portador de um TCE, devem ser submetidos à reanimação. Entrar no ABCDE, o ACLS, todos comatosos. Então, logo a pressão arterial esteja normalizada, será realizado o exame neurológico. Então, enquanto não normalizar essa pressão, a gente não vai preocupar com Glasgow. Se for impossível normalizar a pressão, aí mesmo assim, então a gente faz o exame neurológico e consta que esse paciente estava hipotenso. Se a pressão está acima de 100 milímetros de mercúrio, a prioridade é a avaliação neurocirúrgica. Aí nesse caso a gente pode considerar o TCE. Em casos de pacientes, né, que tá com uma pressão abaixo disso aí, né, aí a história muda muito. Em tais casos, o doente é submetido a lavagem, ultrassonografia, né? Ou seja, o que significa isso? Se a pressão está acima de 100 e ela continua a cair, né? Você vê que a pressão, você está mantendo essa pressão, mas ela está baixando, mesmo ela estando acima de 100, nesse caso aí, o interessante é fazer uma ultrassonografia, né? Um FAST, para avaliar esse paciente. Se após a reanimação da pressão, da pressão sistólica, essa pressão manteve acima de 100, aí sim, né, pode realizar uma tomografia de crânio. E o FAST pode ser realizado depois, né, depois de ter feito a tomografia. Ou seja, bem sucinto, se está com a pressão acima de 100, a tomografia tem importância, mas se você tem suspeita de uma hipotensão de trauma abdominal, é claro que a gente vai buscar esse paciente só se essa pressão estiver abaixo de 100. Se ela está acima de 100, esse paciente está mantendo, dá para fazer a tomografia primeiro? Faz a tomografia. Ok, pessoal? Aqui estão os casos que a gente falou.
O tratamento clínico, então, líquidos intravenosos, hiperventilação, manitol, solução salina hipertônica, barbitúricos, anticonvulsionantes. Aqui alguma visão geral do tratamento. Deixei só para vocês depois dar uma estudada. Beleza, pessoal? Então é isso. É sobre o TCE. Isso que a gente tinha para falar com vocês. Valeu e até a próxima.